informar sobre os eventos Unipam? Então acesse www.uneventos.unipam.edu.br. Com certeza, você irá encontrar uma atividade interessante para você. Vamos agora à dica cultural. Na dica de hoje, contamos com a participação do professor Guilherme Borges. Então, o assunto não poderia ser outro: cinema. Olá, pessoal! Irei falar hoje sobre o documentário Uma Verdade Inconveniente. Esse documentário ele veio contar uma história de Al Gore. Eu não sei se vocês lembram, Al Gore foi aquele político que teve a eleição presidencial norte-americana de 2000, na qual ele perdeu para George W. Bush. Aquela votação que foi um pouco conturbada, que a contagem de votos às vezes não batia, né? E ele acabou perdendo as eleições presidenciais. Mas não é só isso a história. A história de um jovem político norte-americano que alavancou sua carreira com base na bandeira ecológica. E desde então, com base nessa carreira, né, dessa bandeira ecológica, ele tenta colocar que o governo norte-americano invista mais no desenvolvimento sustentável. Só que esse documentário conta duas histórias. A primeira história é desse político, Al Gore, e a segunda história é do desenvolvimento sustentável. Essa primeira história, do Al Gore como político, ele conta sua trajetória política desde 1970, quando ele entra no Congresso. A partir desse momento, ele inicia todo um trabalho em colocar vários recursos públicos para o desenvolvimento de políticas ecológicas sustentáveis, a assinatura de protocolos internacionais para o desenvolvimento de uma economia baseada no ecologicamente sustentável e também nos novos padrões de consumo, porém não é bem assim que acontece. Sabemos muito bem que a economia norte-americana ela viveu momentos de crescimento gritante na década de 80 e de 90. E nesse crescimento econômico ninguém pensa muito em ecologia e sim economia. Então Al Gore ele tenta, com essa trajetória ecológica, colocar esse traçado. E o documentário fala disso, né? Como é que eu vou fazer um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento ecológico em paralelo. Por isso que conta duas histórias, a história do político e a história do jornalista que tem uma bandeira ecológica para frente. Al Gore tem formação de jornalista e isso facilitou um pouquinho até suas apresentações em público. Logo após que ele perde a sua eleição presidencial de 2000, ele passa a percorrer o mundo com uma palestra sobre essa verdade inconveniente. E essa palestra ela fica tão famosa no mundo que ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Além do Prêmio Nobel da Paz de 2007, ele também ganha com o documentário o prêmio do Oscar de melhor documentário da época. Al Gore hoje preside a empresa Virgin, que também tem um histórico de desenvolvimento sustentável de novas tecnologias. Bom, com base nesse passado que Al Gore teve de político, de filantropo, de carregar uma bandeira ecológica, ter ganhado o Nobel da Paz, ter ganhado também o Oscar com esse documentário de Uma Verdade Inconveniente, Al Gore ele se tornou um dos maiores políticos da humanidade, um dos políticos mais influentes. E ele, com base nessa influência, ele tenta passar que é possível criar um novo mundo, é possível criar um desenvolvimento sustentável, uma industrialização sadia. Então é um filme que vale a pena ver, todo cidadão tem o dever de assistir o documentário para saber como andam as políticas, de que forma pode ser possível cada um de nós participarmos para um desenvolvimento sustentável, e chegarmos a um consenso, ou continuar vivendo no planeta em estresse, ou melhorar as nossas condições de vida. Bom, então vale a pena, espero vocês no próximo Dica Cultural, até a próxima. Nos dias mais secos, hidratar-se adequadamente é essencial para evitar prejuízos à saúde. O clima favorece crises respiratórias e até mesmo problemas mais graves, como o infarto. Para repor os sais minerais e se hidratar de maneira rápida, nossas professoras do curso de nutrição indicam sucos, como por exemplo o de melancia. É só o inverno chegar e já começamos a ingerir menos líquido. O que muitos se esquecem é que mesmo com a temperatura baixa, é fundamental mantermos nosso corpo hidratado. O clima está muito seco, então o nosso corpo acaba perdendo água para o ambiente para manter a temperatura do corpo equilibrada.
Então a gente perde mais água através do suor, perdendo água e minerais. Por isso que a gente tem que preocupar muito com a hidratação nessa época do ano, não só no verão. Fique atento e não espere sentir sede para beber água. Quem não se hidrata com frequência pode ter a saúde prejudicada. A gente pode desidratar. Grande parte do nosso corpo é formado por água. A gente precisa de água para fazer as funções normais do organismo. E quando a gente desidrata, a gente vai perdendo essa água, a gente não vai ter um bom funcionamento do organismo. Muitas vezes a gente pode ser hospitalizada por falta de água. Uma alimentação saudável, rica em sucos e frutas, faz toda a diferença nessa época do ano. A gente tem que ingerir mais frutas e verduras frescas que contêm bastante água. Além disso, ingerir bastante sucos frescos e ingerir a água pura mesmo. A água pura é muito importante. A gente tem que beber cerca de 2 litros de água por dia de líquidos, incluindo tudo, suco, frutas, verduras e a água. Então, confira a dica que a nossa nutricionista preparou para você. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um suco hidratante para amenizar os efeitos dessa baixa umidade do ar. Ingredientes: polpa de uma fatia grande de melancia e 1 copo de água de coco gelada. Modo de preparo: bata tudo no liquidificador. Coe e está pronto para beber. Um suco nutritivo e refrescante, uma receita ideal para hidratar e repor as energias nos dias quentes e secos. Bom, esse suco pode ser feito com outros tipos de fruta, outras verduras, vai da criatividade de vocês e pode ser tomado durante o dia, várias vezes ao dia, em qualquer faixa etária, depois do exercício, né? Então fica aí essa dica de hoje.